Olá, Community Week, eu sou a Adriana Silva e hoje eu quero te explicar quais são os 4 pilares por trás dos principais frameworks JavaScript. E claro, gente, não esqueça de compartilhar que você está assistindo esse evento incrível nas redes sociais. Marca Dil, me marca. E eu quero conversar com vocês sobre esse tema que muita gente, não, inclusive eu, tá? Não presta atenção e que é muito importante para você se de fato aprender frameworks de uma forma tranquila. Mas antes também de começar, eu queria me apresentar para quem não me conhece. Eu sou Adriana Silva, sou soteropolitana e sou apaixonada pela combinação tecnologia e impacto social. Eu atualmente estou como Product Owner aqui na DIO, trabalho no time de TI e eu sou estudante também de Sistemas de Informação aqui na UFBA e eu sou palestrante tech aí nas horas vagas. Inclusive, um grande prazer estar aqui falando com vocês aqui nesse evento, ó. Show de bola! Ok, então galera, o papo de hoje é justamente para você que terminou assim, tá aprendendo, ou acha que já aprendeu HTML, CSS, JavaScript, você aí que gosta de mergulhar pelo universo do front-end, assim como eu. Então eu tenho certeza que chegou aquele momento que você fala, beleza, aprendi HTML, CSS, JavaScript, mas e agora? Então, você deve estar. Muita gente com certeza vai ter esse primeiro pensamento. Ok, eu vou para um framework front-end. Eu vou para o Vue.js, eu vou para o React, eu vou para o Angular. Ok, massa. Mas muita gente vai direto para os frameworks e acaba se passando em alguns conceitos. Mas antes de mais nada, você sabe o que é um framework? De verdade, eu quero que todo mundo aqui, inclusive você que está assistindo aí ao vivo, eu quero que se você não souber o que é um framework, tá tudo bem, eu vou te explicar, mas, ó, presta atenção nisso, porque muita gente fala, não, porque eu vou estudar um framework e tudo mais, mas não sabe nem o que é um framework, então vamos colocar todo mundo aqui na mesma página sobre o que de fato é um framework. Ok, gente, então, trazendo um momento aqui teórico para a gente, o que é um framework? Traduzindo de uma forma literal, um framework ele significa estrutura, é a tradução aí do inglês e tal, você coloca lá. É um framework ele significa estrutura. Então, gente, um framework ele te dá uma estrutura básica e também algumas coisas prontas para você não precisar criar o seu projeto aí do zero, ok? Porque dá muito mais trabalho quando você vai criar um projeto uma aplicação apenas com HTML, CSS e JavaScript. Então, o framework ele funciona como uma peça aí de quebra-cabeça capaz de se encaixar nos mais diversos lugares, em diversos tipos de aplicações. É como se de fato fosse um grande canivete suíço, na minha visão, onde você consegue aplicar ali as suas ferramentas em qualquer projeto. Mas também, gente, como os frameworks eles representam um conjunto de códigos prontos e eles podem ser replicados ali para a criação de diversas funções e que são coisas, pega esse ponto, que aparecem com frequência no desenvolvimento de uma aplicação. Então, muitas vezes, quando você vai criar uma aplicação, você tem muitos passos seguidos e que muitas vezes eles podem ser repetitivos, eles podem ser manuais. E o framework ele está aí para facilitar a nossa vida. A ideia é que você consiga poupar tempo e também elevar a sua produtividade. O tempo que você leva para construir um projeto utilizando um framework é menor do que quando você está utilizando ali apenas HTML, CSS e JavaScript. E é por isso que eles são tão populares. E muita gente vai direto para o framework, entendeu? Inclusive, esse momento chegou para mim. Tipo, já sei um pouquinho ali, pá, vou mexer no framework aí. Mas aí, minha gente, eu fiquei assim, tá? Mas, ó, o meu cérebro surtou. Então, aqui foi o meu cérebro quando eu precisei usar um framework pela primeira vez. Eu fiquei, gente, o que é isso? O que são todas essas coisas? Não era só um Create React App. Mas calma, muita gente acaba indo direto para um framework e acaba não entendendo alguns conceitos que vêm antes. Então, o objetivo dessa palestra aqui é falar alguns conceitos que existem antes, que é importante você saber antes de ir para um framework, sabe? Sabe quando você vai, sei lá, entrar na piscina, aí primeiro você passa protetor solar, você toma uma ducha. Então, a ideia é você ter esse momento antes de você ir direto para um framework, ok? Mas agora todo mundo sabe o que é framework, eu quero explicar quais são esses 4 pilares antes de você ir direto para um framework. É muito raro ver as pessoas falando sobre isso. Muita gente fala assim, não, beleza, você já manja HTML, CSS, JavaScript e vai para um framework, mas tem um momento ali crucial que é importante
porque senão você acaba ficando igual o Bob Esponja aí no GIF, sem prestar, sem entender muito bem o que está acontecendo. E o que eu vou falar aqui, galera, serve para qualquer framework front-end. São conceitos que são inerentes, né, independentemente do framework que você vai se deparar com esses conceitos. É importante que você saiba eles, ok? Bom, como eu falei, antes de você ir direto para um framework front-end, é importante você conhecer quais são os pilares por trás dele, para você ficar assim, igual a Bob Esponja, feliz, ok? A gente não quer que você surte quando você for direto para um framework front-end, e é o que a gente tem bastante conteúdo aqui na DIU também sobre frameworks front-end. Ok, deixa eu até mudar aqui minha bolinha, acho que não precisa não, ok. Bom, galera, antes eu quero falar sobre esses conceitos, e o mais importante na minha visão são os componentes. Quando você está criando uma página simples com HTML, CSS e JavaScript, você cria ali as divs, né? Você tem lá as suas divs, você tem ali as suas seções, as suas sections que você cria. Porém, aqui principalmente no React, na verdade qualquer framework front-end, eu estou trazendo exemplos do React, mas isso serve para qualquer framework. Os componentes, eles são como funções JavaScript. Então, eles aceitam como entrada umas props, na verdade, que são propriedades que eu vou falar mais lá na frente. E eles retornam elementos que descrevem o que deve aparecer na tela. Então, pensa comigo que o componente ele é o menor elemento possível na sua interface. Então, quando você tem uma tela, você tem lá, vou dar um exemplo, você tem uma barra de busca, você tem componentes ali, cards que aparecem, mas pensa aí, você tem a sua tela como um todo, então o componente ele é o menor elemento possível dentro da sua interface e ele funciona como as peças que são reutilizáveis que você pode ir encaixando. Então, por exemplo, se você tem aquela barra de busca em várias páginas ali do seu projeto, aquilo ali é um componente. Se você quiser, inclusive, e no caso, aquele componente ele vai ser utilizado ali. Então, é importante você pensar sempre. Toda vez que você for pular ali para o framework, você vê uma interface, você pensar qual é o menor elemento possível que eu tenho aqui. Será que é o botão de busca? Será que é a barra de pesquisa? Então é importante você sempre começar ali do micro e ir para o macro. Isso ajuda muito você a entender melhor quais vão ser os próximos passos, principalmente. Porque às vezes a gente pode pegar uma interface muito cheia de detalhes, mas aí você fala, beleza, qual é o menor elemento possível aqui? E aí eu tenho um exemplo aqui do React, onde você vai ter aqui um componente chamado gato, traduzindo aqui do inglês cat. Esse componente cat, nesse nosso caso aqui, ele é o menor elemento possível. Então, você tem aqui, ó, ele parece mesmo uma função JavaScript, conceitualmente, até a forma aqui de você declarar. Aqui não tem nenhuma propriedade que está passando, por isso que esse parênteses aqui está fechado. E aí, nisso, você retorna, você tem o return, que é o que esse componente vai retornar, e vai ter esse texto aqui, que aqui vai ter, olá, eu sou o seu gato. Então, vai ter aqui, ó, texto, que vai retornar ali nesse componente. Aí você vai ter no final, export default cat. Então, você vai estar retornando esse componente. Então, aqui, quando você for rodar, vai aparecer a frase que você colocou no componente. Vamos pensar, por exemplo, que você vai ter esse gato em vários lugares, em várias páginas da sua interface. Então, você criou o componente gato e ele vai aparecer literalmente Hello, I am your cat em várias páginas, caso você precise. Então, gente, é importante saber o que é componente e a sua importância, né? Dentro de qualquer framework front-end, ok? Então, esses são os componentes, eles são muito importantes. Ok, agora eu quero falar sobre o gerenciamento de estado, o famoso state. Bom, galera, a importância do state, deixa eu só virar aqui, porque senão fica na frente aí do texto. Bom, galera, qual é a importância do gerenciamento de estado? A gente, quando está fazendo ali vamos dizer, quando a gente está ali no JavaScript, a gente tem aquele, até no HTML mesmo, a gente tem aquele on-click, né? Por exemplo, o que deve acontecer com o meu botão quando eu clicar? Então, ó, a gente tem o que é esse state, na verdade, esse conceito que é muito importante de estado. O objetivo dele é facilitar a comunicação de um componente para outro.
Então, galera, o state ele é uma propriedade do componente onde a gente coloca dados que, quando eles são atualizados, devem gerar uma nova renderização. Ou seja, isso deve ser ali recarregado ali na nossa interface, sem precisar da F5 nem nada na nossa tela, tá? Isso é muito importante, eu vou falar na frente também. Qual que é o... Vou dar um exemplo aqui, tá? Aqui a gente é a mesma interface do slide anterior, só que aqui eu tenho algumas coisinhas a mais. Eu tenho aqui o nosso componente gato ainda, e aí eu vou ter aqui um texto, que é, no caso, esse texto aqui, ó, esse primeiro texto, que é: olá, eu sou, aqui tem o nome do gato. E aí eu tenho e eu estou com fome, né? Então, a gente tem aqui, quando você... Esse aqui é como se fosse o estado inicial. Olá, eu sou o gato, esse nome aqui que eu não vou falar, né? E eu estou com fome. Então, você vai ter esse estado inicial do botão, que é: coloque leite aqui, por favor. Então, é um exemplo aqui do estado inicial. Quando a gente tem aqui, ó, const is hungry, set is hungry, a gente vai, logo quando iniciar a página, eu vou usar essa propriedade aqui, use state. Nessa propriedade use state true, que é basicamente quando for verdade, quando você iniciar a sua página, vai aparecer que você tem que clicar nesse botão para colocar leite para esse gato. E aí você vai utilizar essa função aqui, ó, onPressed, e aí você vai clicar, né? Quando você clicar com esse onPressed, você vai mudar de estado. E aí vai aparecer aqui, ó, set is hungry, false. E aí, quando essa situação aí, quando o false, né, que ele tá true, quando o is hungry for false, vai aparecer aí essa frase aqui, ó, pour me some milk, please. Aí vai aparecer o thank you quando você clicar. Então, a gente tem essa questão aí do gerenciamento de estado, que quando for atualizado, vai gerar nova renderização, tá vendo? Quando o is hungry for falso, vai aparecer aí a nossa frase thank you. Então, ó, essa é a ideia. É basicamente quando... Um outro exemplo também é quando a gente clica quando você vai adicionar alguma coisa no seu carrinho de compras, e aí você coloca lá, clica no botão para adicionar o carrinho e já vai atualizar lá no carrinho de compras. Então, são dois componentes aí já se conectando. Então, o gerenciamento de estado ele é muito importante a gente ter ideia dele antes de ir direto para um framework, ok? Ok, agora a gente vai falar sobre rotas, ok? Rotas é algo que com certeza você já viu em algum lugar, mas você nunca tinha prestado atenção. Aqui, as rotas, gente, elas são responsáveis pela navegação apenas trocando ali de URL sem recarregar a página, mudando quais são os componentes que vão ser exibidos. Então, existem formas diferentes de você criar rotas a depender do seu framework. Então, a depender do framework que você adotou, você pode sim fazer de formas diferentes o roteamento, mas basicamente, sabe quando você tem uma interface que tem 3, 4 páginas? A ideia é que você não precise ficar sempre recarregando a página. É apenas ali ter essa mudança de URL e é possível construir isso dentro de um framework. Então, ó, é importante que você entenda esse conceito e eu vou dar um exemplo aqui para todo mundo ficar entendido. E aí, quando você entra aqui na página da Jill, ó, vai estar lá, jill.me. É a nossa home, é a nossa página inicial antes de você fazer login, ok? E aí, se eu clicar aqui, ó, em catálogo, aí deixa eu tirar aqui para não ficar na frente, dá para aparecer ali onde eu coloquei a setinha que a gente trocou. Aparece jill.me/catalogs. Eu quero que você vá testar assim que acabar essa apresentação para você ir lá ver que de fato não muda, não tem um F5, não tem um refresh na página, porque aparece jill.me/catálogo, mas a página ela não é recarregada. Isso aí, gente, é roteamento totalmente aí na prática para você ver aí ao vivo como que funciona. Tenho certeza que você não vai esquecer. Então, esse aqui é um exemplo de roteamento, que a página ela não é recarregada, só é exibido um componente diferente, que nesse caso aqui é a página de catálogo aqui do nosso conteúdo, a página de conteúdos aqui da Jill. E aí, por último, mas não menos importante, nós temos a renderização.
A renderização, ela vai exibir o componente pronto para o navegador e ele vai decidir qual a melhor forma de exibir esse componente. Então, é como se fosse isso aqui mesmo, ó. A gente tem o renderizador e aí ele vai mostrar que vai pegar o componente e vai mostrar ali na nossa tela. No caso, no nosso navegador. No caso, existem formas de exibir, onde, primeiramente, 100% do lado do servidor, onde o servidor ali vai fazer todo o trabalho para mostrar, vai transformar aquilo no HTML para mostrar no seu navegador. Pode ser da parte do cliente, onde ali o navegador que vai fazer o trabalho ali para mostrar para a página lá, para o seu componente. Quando eu falo página, entendo também o componente inteiro ali, pode ser uma página, como a gente tem ali na página de catálogo. Então, existem formas de exibir esse componente. Então, é importante você entender quando você ouvir, porque a página não está renderizando, não sei o quê. Toda vez que você ouvir renderização, é sobre isso. É basicamente o renderizador pegando o componente e mostrando lá para o navegador da melhor forma possível, tá? Então, esse é o conceito de renderização que é importante você saber, ok? Agora, gente, que você já sabe quais são os 4 pilares antes de ir para um framework, você vai conseguir entender melhor quais são os conceitos que estão por trás de um projeto que utiliza um framework. Então, você vai ficar aí feliz da vida, igual o Bob Esponja aí. Então, ó, antes de finalizar essa palestra, eu quero que você compartilhe qual foi a sua dica de ouro que você aprendeu com a hashtag aí, ó, aprendi com a Dri na CW. Eu quero que você compartilhe o que é que você aprendeu nessa palestra aqui de hoje, ok? Utilize essa hashtag, me marca no LinkedIn que eu quero ver. Então, galera, muito obrigada. Esse aqui é o meu LinkedIn, aqui está o QR Code, caso você queira entrar em contato comigo, caso você queira tirar uma dúvida. O tempo aqui não é tão longo, então eu queria muito trazer esses conceitos aí de forma ali para você entender antes de você ir de fato para um framework. Se você já está em um framework, então é muito importante que você sempre revise esses conceitos para que você ali não se perca na hora de você criar as suas interfaces. Tenho certeza que você não vai ficar mais perdido, não vai ficar perdida toda vez que entrar, quando você começar ali um projeto e ver todas aquelas coisas carregadas, muitas coisas ali, tem todos esses conceitos por trás. Então, muito obrigada, é sempre um grande prazer participar da Community Week. E encontro você, não esquece de compartilhar, utilizar a hashtag Aprendi com a Dri na Community Week. O que é que você aprendeu aqui nessa palestra de hoje, gente? Tchau, tchau! E continua aí com o seu evento, não esquece aí de compartilhar, galera. Fui!